Olá, amigos! Começando mais um Guru dos Carros Responde, programa aqui no YouTube, onde eu reúno algumas dúvidas e as respostas das perguntas aí que eu recebo lá no www.gurudoscarros.com.br, ajudando você aí, todo mundo que nos assiste, que nos lê lá no site, a escolher o seu próximo carro, seja novo, usado, SUV, picape, hatch, enfim. Suas dúvidas aí eu coloco aqui à sua disposição, a minha experiência de mais de 10 anos no jornalismo automotivo, para ajudá-lo aí com algumas orientações, ajudar aí no seu caminho, na sua trilha rumo ao seu próximo carro. Bom, como é usual aqui na nossa sessão, separei aqui 3 dúvidas que eu vou conversar aí sobre elas a respeito aqui no vídeo de hoje. Bom, eu queria começar aqui com uma questão enviada pelo Rodrigo. Ele aponta o seguinte: o Rodrigo comentou que ele tem um Sandero 1.0, ele não está satisfeito aí com o desempenho do carro, ele falou que mora em uma região com muitas subidas, então ele precisa de um carro aí com respostas um pouco melhores em termos de desempenho. Ele acha o Sandero, aí, nas palavras dele, pesado para o motor 1.0, e aí ele ficou em dúvida entre 4 modelos: o Chevrolet Onix com motor 1.4, o Toyota Etios 1.3 e a dupla Peugeot 208 e Citroën C3, os dois aí com motorização 1.2. O que o Rodrigo pediu é que esse modelo aí, seu futuro carro, fosse muito econômico e que também não ficasse devendo aí na questão de desempenho, sobretudo aí para ele encarar melhor o terreno onde ele mora aí, né? Como eu já disse, uma região aí com muitos aclives, né? Então ele precisa de um carro aí com mais fôlego aí no desempenho. Bom, a minha resposta para o Rodrigo, entre esses 4 modelos, eu recomendei a ele partir para o Toyota Etios, então aí na versão X 1.3 manual. Ocorre o seguinte: claro que o Etios pode não ser o mais bonito dos 4, nem o mais econômico, nem o mais equipado também, mas é o seguinte: se o Etios não é o mais em alguma coisa, pelo menos ele é muito bom aí no conjunto. Ele traz um conjunto muito equilibrado. Isso, um ponto também que é vital aí na questão por que eu escolhi o Etios é o seguinte: dentre esses 4 modelos aí que o Rodrigo separou, só o Etios conta com os controles de tração e estabilidade de série. Nem o Onix, nem o 208, nem o C3 contam aí com a dupla de segurança, mesmo como opcional. Então você não consegue equipar esses 3 outros hatches aí com a dupla de segurança. Por que é muito importante? Porque o controle de tração, em conjunto com o controle de estabilidade, eles podem sim evitar algum acidente mais grave, pode poupar a vida aí dos passageiros dentro do carro em alguma ocorrência aí na estrada ou na cidade. Tanto os controles de tração e estabilidade, eles são importantes, que vão ser itens obrigatórios, aí, assim como o ABS para os freios, o airbag duplo frontal. Então, a partir da próxima década, seguindo aí um cronograma pré-estabelecido, os carros novos aí comercializados no Brasil sairão de fábrica com os controles de tração e estabilidade. Então, se além de só o Etios entregar esses recursos, você tem aí embutido no controle de estabilidade, né, um item, um sistema acessório aí do recurso, que é o assistente de partida em rampas. Por que é importante para o Rodrigo? Porque ele mora em uma região com muita subida. Então, ainda mais em um carro manual, o assistente de partida em rampa vai ajudar muito para que o Rodrigo tenha mais conforto, mais segurança na hora aí de realizar uma partida, seja de um semáforo aí na subida ou em um cruzamento. Então ele ganha, o carro não recua com assistente de partida em rampa, né? O sistema e o mecanismo do controle de estabilidade se encarrega por manter o sistema de freio acionado por alguns segundos. A partir do momento que você ainda permanece com o carro engatado e alivia o pedal do freio, enquanto você está realizando essa transição aí, aliviando o pedal da embreagem, o carro se mantém ali estático, imóvel, então você consegue realizar uma saída mais tranquila,
poupa a embreagem, não precisa fazer nenhum malabarismo de ficar puxando freio de mão, por exemplo. O carro mantém os freios aí acionados enquanto você realiza a sua saída aí com muita tranquilidade, segurança, sem recuar. Então é um recurso bastante interessante. Bom, o Etios custa aí na faixa de 48 mil, um pouco menos na versão iX 1.3 manual, então um pouquinho menos de 50 mil. Traz aí os principais itens de conforto e segurança. A gente tem também trio elétrico, ar-condicionado, direção com assistência elétrica, fica devendo rádio, mas aí no caso, se o Rodrigo realmente optar por ele, você pode até instalar um sistema de som na própria concessionária, como um equipamento original da Toyota, sem comprometer a garantia, que é interessante. Então eu acho, minha resposta para o Rodrigo, para você, aí também está em dúvida entre esses 4 modelos, a minha escolha aí recai, minha sugestão, né, melhor dizendo, recai aí para o Toyota Etios 1.3. Bom, partindo agora para a segunda questão, ela foi enviada pelo Eberton. Ele me pergunta o seguinte, ele ficou em dúvida aí entre o Chevrolet Prisma, na versão topo de linha LTZ, automática, ou o Fiat Cronos também na sua configuração mais sofisticada, mais cara, no caso a Precision com a transmissão automática. Bom, a minha resposta para o Eberton traz muito do que eu já disse na resposta aí da primeira questão. Ela é muito amparada aí, principalmente na presença dos sistemas de segurança. Então, a minha escolha aqui entre o Prisma LTZ e o Cronos Precision, minha resposta aqui para o Eberton, para você também que está aí assistindo esse vídeo, vai para o sedã compacto da Fiat. Por quê? Porque, novamente, assim como eu disse na primeira resposta, só o Fiat Cronos oferece, na versão Precision, top de linha, os controles de tração e estabilidade. Mas não é só isso também, né? No Cronos, a gente tem um porta-malas maior que o Prisma. Em termos aí de cabines, espaço interno, a gente tem cabines bem equivalentes, acomodam aí com conforto 4 adultos. Mesmo o Cronos não tem uma cabine que sobra em termos de espaço, como a gente encontra em um Nissan Versa, por exemplo, em um Volkswagen Virtus, mas é uma cabine muito boa e adequada para um uso familiar, uma família aí, pequena ou média, com 4 pessoas, vai viajar com muito conforto, levar todas as bagagens também com tranquilidade a bordo do Fiat. Uma outra vantagem também, indo além da questão dos itens de segurança, vai para a motorização 1.8 presente no Fiat Cronos Precision. Com mais torque, mais potência, o Cronos, aí topo de linha, tem um desempenho melhor, respostas aí, principalmente nos rodoviários, respostas mais interessantes, conferem aí mais segurança em uma ultrapassagem, por exemplo, uma retomada de velocidade. Não é que você precisa extrapolar aí no uso do carro, é apenas para que você realize aí uma ultrapassagem, por exemplo, de uma forma segura, sem se preocupar aí com a questão do desempenho. Já o Prisma LTZ ele usa um motor 1.4, trabalhando em conjunto com um câmbio automático de 6 marchas. O motor 1.4, no uso urbano, ele até que vai bem no Prisma, mas eu já tive a oportunidade de andar com um Prisma carregado, 1.4 automático também com gasolina, e confesso para vocês que o motor, o conjunto mecânico deixou um pouquinho a desejar, principalmente aí na estrada. Isso sem falar se você ainda pegar um trecho de serra, então a situação se agrava aí um pouquinho em relação a isso para o Prisma. Então, com bem mais torque, principalmente torque, né, a força do motor, com o motor 1.8 tem um deslocamento maior, né, no caso aí o Fiat Cronos com motor 1.8, você vai ter aí a viajar mais tranquilo. E por fim, né, reiterando, o Cronos Precision que conta aí com os controles de tração e estabilidade de série na versão Precision. Claro que você vai pagar um pouquinho a mais no Fiat Cronos em relação ao Prisma, mas eu acho que vale a pena por esses 3 itens, né? Então a gente falando aí a questão de segurança, questão de motorização e a questão aí também do porta-malas, né? O espaço interno aí mais confortável
para uso familiar. Bom, por fim, queria encerrar aqui o vídeo de hoje com a nossa terceira questão, envolvendo aí o público PCD. É uma dúvida enviada pelo Marcos, pegando carona aí também na chegada do Yaris, na estreia aí do modelo da Toyota no mercado. O Marcos ele pergunta, para compra com isenção, qual é a melhor escolha? O Toyota Yaris ou o Volkswagen Polo? Bom, eu sei que muita gente aqui, até peço, se você for um cliente PCD que está pesquisando e realiza a compra com isenção, muita gente entrou em contato comigo já, reclamou, às vezes até do atendimento da rede Volkswagen para compra aí do Polo PCD, reclamou também que agora a rede não está permitindo mais adquirir um pacote opcional, pacote de opcionais aí para o Polo. Mas enfim, eu vou centrar então a minha análise nas versões aí básicas que ficam dentro do teto de R$70 mil. Então, de um lado a gente tem o Polo Comfortline, hoje gravitando aí na faixa de R$67 mil, e a gente tem aí também o Toyota Yaris na versão XL, com câmbio automático, com preço aí um pouquinho menor, na faixa de R$65 mil. A gente tem também o XL Plus Tech, que aí já fica quase no teto, já está em 69 mil, encosta ali no limite para que você tenha direito à isenção do IPI, do ICMS. Então eu vou focar aqui a minha análise no Polo Comfortline básico e no Toyota Yaris XL aí automático, hoje em torno aí de R$65 mil, o preço de lançamento do modelo. Bom, nesse cenário, eu respondo para o Marcos, você também que está em dúvida entre os dois hatches para aquisição na compra IPCD, eu acho mais interessante, eu acho que entrega um conjunto melhor o Volkswagen Polo. Começando pela parte de motorização mesmo, né? A gente tem um motor 1.0 TSI sobre o capô do Polo. Esse motor, na minha opinião, ele é um dos melhores motores produzidos hoje aqui no Brasil, um motor muito compacto e muito eficiente. Você tem, sobretudo, o torque muito superior em relação a 1.3 16 válvulas que você encontra no Toyota Yaris. Então, com isso, você tem respostas aí ao volante muito mais interessantes, pensando aí no desempenho a bordo do Volkswagen Polo, com a vantagem que o Polo Comfortline 1.0 TSI entrega um consumo bem próximo ao do Yaris. Você não sacrifica o consumo no Polo para obter desempenho. É uma das benesses aí do downsizing desse motor 1.0 com turbo, injeção direta presente no hatch da Volkswagen. Você tem um câmbio automático de 6 marchas no Polo, ou CVT, com trocas virtuais, aí 7 marchas virtuais no Yaris. São transmissões, aí, claro que o CVT você tem um ganho aí de eficiência, mas o automático de 6 marchas está bem calibrado para o motor 1.0 TSI do Polo. E além dessa questão do conjunto mecânico, eu acho que o custo-benefício do Polo também é mais interessante. Você está falando de uma diferença hoje em torno de R$2 mil, o Polo R$2 mil mais caro, né? Falando o modelo aí em torno de 67 mil contra 65 mil do Yaris XL CVT, mas o Polo ele traz aí equipamentos bem interessantes por essa diferença. A gente tem sensor de estacionamento traseiro no Polo e 4 airbags, enquanto no Yaris aí automático mais acessível a gente tem só os airbags frontais obrigatórios. Por fim, acho que um item que merece destaque, o terceiro item aí no caso, é o fato do Polo Comfortline sair de fábrica com a central multimídia, que oferece suporte aí ao Apple CarPlay e o Android Auto. Então, com isso, fica muito mais fácil você espelhar o seu smartphone direto aí na central multimídia. Então, você consegue usar o Waze, o Google Maps, por exemplo, direto na central multimídia do carro, fica numa posição ali melhor, mais fácil para você usar enquanto você dirige, né? Já no Yaris não, a gente só tem um rádio convencional aí na sua versão XL CVT. Então, o Polo ele sai na frente em termos aí de
custo-benefício, de conjunto mecânico, por um preço bem semelhante. Então, eu acho que, na minha opinião, para quem vai realizar a compra PCD, entre o Volkswagen Polo e o Toyota Yaris, eu ficaria, pelo menos a minha sugestão vai para que você compre o Volkswagen Polo. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado você aí na sua decisão, na escolha do seu próximo carro. Além do Guru dos Carros, lá no www.gurudoscarros.com.br, convido você também a acessar o Autu, o www.autu.com.br. Lá você confere notícias, testes, aí, as novidades mais recentes do mercado avaliadas aí pela nossa equipe. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.